Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindo à CSC TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, você já sabe, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estou recebendo aqui novamente no nosso programa o professor Itamar Flávio, professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, estou aqui para a gente discutir, para a gente conversar e para atender, inclusive, as dúvidas dos telespectadores que possam formular. A gente volta outro dia para responder. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Nós recebemos alguns comunicados via WhatsApp pedindo para que a gente falasse a respeito da nova programação do MEC para o ensino fundamental. E nós trouxemos aqui uma pessoa gabaritada no assunto que pode trazer todo o esclarecimento para você. Professor, o que está acontecendo com essa nova grade que estão querendo implantar para o currículo nacional? Bem, professor, a questão é a seguinte, a chamada Base Nacional Curricular Comum, né, BNCC como é a sigla, na verdade, em princípio, é uma coisa boa, né? A ideia de que o Brasil todo teria uma mesma grade curricular, pelo menos 60% dela fosse em comum. Isso facilita, inclusive, a transferência de alunos de um lugar para o outro, né? Então, em princípio, é uma coisa boa. O problema é como utilizaram dessa ideia boa para fazer uma coisa ruim, né? Até faria um paralelo. 2013, a população sai às ruas pedindo melhor saúde. O que o Partido dos Trabalhadores fez, o que o governo do PT fez? Aproveitou aquela reclamação popular, aquele pedido popular, para fazer aquele esquemão para passar dinheiro para os ditadores cubanos Raul e Fidel Castro. Então pegaram uma causa boa e transformaram aquilo numa coisa muito ruim como uma forma de ajudar uma ditadura. Na questão da base curricular comum, é a mesma coisa, né? Então, o projeto apresentado aí, ele é muito amplo, né? O próprio MEC já teve que rever, né? O Conselho, depois vai para o Conselho Nacional de Educação para ser votado, mas em especial, por exemplo, na área de História, né? Todas as áreas do projeto ficou péssimo, mas na área de História, então, é um desastre completo. Mas não é só um desastre completo. O problema maior é que a questão ideológica, a questão política é que está colocada ali. Então, digamos assim, nessa perspectiva, todas as vezes que se fala que é preciso investir em educação, eu fico arrepiado, sabe? Que é preciso mais educação, eu fico arrepiado, porque se esse pessoal que está aí no Ministério da Educação, que está nos núcleos de educação, que está, enfim, na educação do Brasil como um todo, tomar conta de vez, a gente tende a caminhar para trás. Você pode me esclarecer uma coisa aqui para os amigos? Eu recebi uma pergunta, é o seguinte: quem está hoje com o filho numa escola particular, ele está salvo desse novo currículo do MEC? É totalmente diferente? É a mesma coisa? Como que fica para aquela criança na escola particular? Não, por enquanto ele está salvo até novembro, porque o novo ministro da Educação, pela informação que eu recebi, demitiu exonerou todos os membros do Conselho Nacional de Educação e adiou isso até novembro. Então, essa votação deverá ocorrer em nível de Conselho Nacional a partir de novembro, então só para o ano que vem. Não. As crianças das escolas particulares serão submetidas à mesma grade das escolas públicas. Ou seja, não basta a escola pública ser horrorosa, ser isso que é, o governo e o Estado e todo o estabelecimento, né, do campo educacional faz questão de levar essa coisa ruim para todo mundo, né? Se você imaginar no campo da história, por exemplo, né, você eliminaria de uma pancada só a história antiga, medieval, moderna, até a Revolução Industrial, Revolução Francesa. Para você ter uma ideia, no segundo grau, por exemplo, eu entraria lá no chamado ensino médio, mundos ameríndios, né,
que seria a questão indígena, a questão da chamada escola da história africana, mas que também não é isso. Os nomes são até bonitinhos, precisa até ler, porque, olha, no primeiro ano seria Mundo Ameríndios, Africanos e Afro-Brasileiros. No segundo ano, Mundos Americanos. E no terceiro ano, Mundos Europeus e Asiáticos, né? Então o nome é até bonitinho, mas o que esconde aí, né? Até porque esse nome, assim, né? Porque se é história, tem que ser a história de alguma coisa, né? Não é? Exato, não tem dissimulação. Mas está dissimulado aí porque tem exatamente uma, digamos assim, uma forma canalha mesmo de destruir o conteúdo da educação. Ou seja, porque pensa em uma coisa, inclusive, é interessante pensar, acho que o telespectador precisa pensar. Por que determinados conteúdos são colocados na grade curricular? Imagina lá em Química, Física, Biologia, todo mundo entende o porquê que está lá, né? Ou pelo menos que deveria estar. E quando você pega a questão da história, a história é para quê? Para que as pessoas tenham minimamente um conhecimento da própria origem da nossa sociedade, dos valores que fundamentam a nossa sociedade. O conteúdo de história está lá, não é por uma questão cultural, como alguns professores idiotas tentam vender isso. Por que nós não temos na nossa grade curricular, não teve até hoje, sei lá, séculos do shogunato japonês? Porque não é a questão que está norteando a história e nem a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea vem com aquele discursinho vagabundo de que ele é eurocentrista. Óbvio que é eurocentrista, porque é a história da Europa, em especial do Ocidente europeu, que é responsável pelo desenvolvimento das forças produtivas, pelo desenvolvimento da riqueza, pela capacidade, inclusive, da multiplicação humana. Não adianta achar que a história da Inglaterra é a mesma coisa do que a história de Gana ou do Paquistão. Não é a mesma coisa. Não são valores equivalentes. A nossa sociedade, ela é herdeira desse modelo. E não é porque é herdeira desse modelo, porque nós vamos fazer um favor, então, de estudar a história contemporânea do mundo, digamos, moderno e contemporâneo do mundo ocidental. É porque essa é a única parte do mundo que foi capaz de multiplicar, inclusive, o número de pessoas. Multiplicou o número de pessoas porque multiplicou a capacidade produtiva. Aquele exemplozinho que todo mundo conhece, lá do Adam Smith, quando ele descreve a fábrica de alfinetes, né? Um operário na manufatura produz 240 vezes o que ele produzia na oficina artesanal. Então, ou seja, não é... Tem professores de história, professores de história, aliás, são todos garbosos, né, metidos a sabidões, que vêm com esse papo furado de que nossa história é preconceituosa porque trata da história eurocentrista, do desenvolvimento do Ocidente. Aliás, essas pessoas ignorantes, arrogantes, desinformados deveriam, e aliás, mais do que isso, né, mal intencionados, deveriam sensibilizar, deveriam ver, pelo menos, que é esse o mundo que multiplicou a riqueza. Não adianta você achar que o mesmo vamos estudar uma sociedade indígena. A sociedade indígena ela está lá 500, 1000 anos, não sabemos nem quantos anos, no mesmo estágio. O que se estuda é a forma em que a sociedade conseguiu multiplicar a produção da riqueza e aí trazer pessoas que pereciam antes de nascer à vida e depois essas pessoas chegaram aos 70, 80 anos. É isso que importa. Agora, os professores, de um modo geral, que fazem coro para essa mudança na base nacional curricular comum, ou seja, não é só ignorância, é mau caratismo mesmo, porque tenta desqualificar toda a base do desenvolvimento ocidental. Ou seja, eles são desumanos, né? E comparar a história de uma tribo indígena com a história da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Aliás, o professor de história, só para aproveitando um pouquinho, o professor de história tem sempre horror aos Estados Unidos. Mas a primeira oportunidade que o cara tem, ele quer fazer turismo nos Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. Porque lá é que está a riqueza. Só que esse ignorante, ele não sabe explicar para os seus alunos, e aliás, ele vai para a escola fazer proselitismo anti-americano. Esse ignorante tinha que ter um mínimo de humildade e estudar e entender por que os Estados Unidos se tornaram uma potência. Então, assim, onde se procura pessoas ignorantes e arrogantes? Nas escolas.
os professores. E inclusive no ensino superior. Na área de humanas, então, está coalhado de gente arrogante e ignorante. Eu participei de uma palestra esse tempo atrás, um professor de Curitiba veio dar uma palestra para nós, ele falou: o lugar que tem os piores professores é dentro da escola. E o lugar que você encontra os melhores professores também é dentro da escola. O professor, ele segue uma linha. Vou fazer uma pergunta simples para você, pessoal de casa. Ele segue uma linha de tendência a ser bonita hoje, que seria aquela linha de não contar a verdade do que acontece, do que ser uma linha de trabalho, uma linha que ele tem que mostrar a realidade. Ocultar a verdade seria mais fácil trabalhar dessa maneira, porque a gente conhece que tudo que aconteceu na Europa, desde a época do feudal, teve participação para a evolução, que foi o chamado período negro, teve o Renascimento, teve a época industrial, tudo foi na Europa. E dali começou a formar indústrias, tudo que foi distribuído para o mundo, a riqueza, o conhecimento, tudo saiu dali. Então é mais fácil a pessoa entrar numa sala de aula, pegar uma linha para desconstruir a verdade, para criar uma sociedade estúpida, do que entrar na sala de aula e contar a verdade, falar o que ocorreu, como ocorreu, porque nem tudo é o que o professor está colocando. Inclusive, os professores geralmente eles gostam da zona de conforto, né? Não gostam de lutar contra a hegemonia, e a maioria não gosta inclusive de estudar, né? Porque estudar dá trabalho, dá dor na nuca, né? Dá nas dores nas costas e tal, mas tem que estudar. Por exemplo, uma coisa que eles nunca tocam, né? Século XV, século XVI, a Europa era um favelão. Século XIX já era uma potência, né? Em especial a Inglaterra. Então são coisas assim que as pessoas, não é questão de gosto, é uma questão de fato. Mas eu vou falar uma outra coisa que é a respeito da Base Nacional Curricular Comum. Esse projeto é tão vagabundo, é tão ruim, que nem os marxistas gostaram. Então deve ser ruim mesmo. Porque tirou, inclusive, porque aliás, a chamada luta, a ideia da luta de classe está fazendo falta, né? Porque nos campos universitários, sobretudo, as coisas pioraram depois que saiu da pauta a questão da chamada luta de classes, né? Porque agora tudo é luta, né? Agora não é mais isso. Então eles se tornaram, inclusive, a discussão ficou inclusive mais pobre, mais ruim, mais barata, né? Então desagradou todo mundo, e tanto que o projeto foi retirado, inclusive, segundo a informação que eu tenho, pelo próprio ministro anterior. Olha, nem o Mercadante quis o projeto de imediato. Então saiu e o novo ministro jogou agora para o mês de novembro, né? Vamos ver o que dá. Mas parece que o projeto inicial está perdendo força a cada dia. É um monstro. Tomara que sim, para poder dar uma educação com base de sustentação, diria, na realidade, no que realmente aconteceu. Porque a gente vê, por exemplo, uma universidade igual a USP, você cria lá dentro alunos que vai para a universidade já com aquela ideia marxista. Mas como nós já conversamos, ele não tem noção do que é a fundo o marxismo. Ele não sabe primeiro a história de quem foi Marx, mas ele pega um livro, lê o livro, tem aqueles professores que ficam fazendo aquela ideologia em cima do aluno, e ele sai por aí contando história em sala de aula. Isso é um perigo. Esse currículo que a gente tem conhecimento que está em mudança, tomara que não passe, mas ele vem para idiotizar o aluno, certo? Ou ele vem para dar ao professor um suporte para que o professor continue, aquele professor que não, como você diz, não estuda, dá um suporte para esse professor não ensinar. Não está no currículo, não preciso fazer. Eu diria que esse projeto, se fosse aprovado como foi encaminhado pela chamada Comissão de Notáveis, se tornaria... Nós iríamos ter saudade desse ensino ruim que nós temos hoje, né? Porque aí tudo é história, né? Aí qualquer coisa pode ser trabalhada, e a valorização em especial para as sociedades mais primitivas, menos desenvolvidas, né? Então, ou seja, é uma forma de você destruir os conteúdos passando conteúdos, né? Então,
Então, quando a gente pensa na história dos marxistas tradicionais, temos que ter saudade deles, porque tinha pelo menos uma pauta, onde a gente se debatia, né? Por exemplo, quando comecei como professor na UEM, então já cheguei como um liberal conservador, então era o mercado ante os marxistas, ante a visão de mercado frente a uma visão de chamada luta de classes. Agora acabou, né? Agora a gente perde inclusive o referencial porque qualquer coisa está valendo, né? Então as coisas estão piorando mesmo, né? E inclusive estão piorando e no longo prazo a tendência é piorar mais, porque como o aluno precisa estudar muito pouco e com esse conteúdo implementando precisa estudar menos ainda, porque qualquer coisa é história, e a tendência inclusive, isso é inevitável, até escrevi um artigo uma vez que provocou muita ira, mas o aluno preguiçoso que faz a graduação, que não estuda, ele vai ser o militante de esquerda. Exato. Não resta dúvida quanto a isso. Por quê? Porque ele vai ficar na zona de conforto e tudo se resume entre opressor e oprimido, vítimas se repete. E algozes, e não precisa estudar. Então, assim, aluno vagabundo, preguiçoso, vai ser militante de esquerda. E para encerrar, professor, só queria te fazer uma pergunta. Brasil, pátria educadora, até onde vai essa mentira? É até duro responder, né? Porque essa ideia de pátria educadora, ela não tem nada a ver, obviamente, né? A educação está piorando. E a própria ideia, né? Essa ideia ela já nasce falsa na medida de que cabe à pátria educar, né? Na verdade, a educação não é uma tarefa do Estado, não pode ser uma tarefa do Estado, porque o Estado é malandro, é gerido por pessoas ruins. E você não pode, o pai tem que ter a decência de não entregar a educação dos seus filhos ou do seu filho a um ente malandro como é o Estado. Então a ideia pátria educadora já está errada. Se ela não educar nada, talvez seja um resultado melhor do que educar porque é malandro. Você não entregaria o seu filho para o pedófilo cuidar, né? Exatamente, bem isso. Amigos do programa Patriotas em Ação, eu quero agradecer a presença do professor Itamar Flávio, e quando o assunto começa a ficar bom, o programa vai chegando ao fim. Eu quero convidar o senhor a voltar aqui novamente para a gente continuar essa discussão quando o senhor tiver um novo tempo. Quer fazer a consideração final para os nossos amigos? Só agradecer o seu convite, agradecer inclusive a paciência, né, do telespectador, e as coisas que a gente coloca de uma forma bastante contundente mesmo, até porque é isso, acho que precisa bater duro para mostrar que o erro está do começo ao fim. Ok. O senhor quer mandar um abraço para o professor Alexandre Rocco, professor de futsal, e esperar a sua presença aqui no programa também, professor. Patriotas, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.